Aí, bruxinhos, estamos de volta aqui para mais um tempinho de resolução de exercícios, agora com a apostila 2, depois de finalizada a apostila 1, pegando a apostila 2, mandando ver, lembrando que a apostila 2 começa ali a partir de 1881, né, no período que nós temos o realismo e o naturalismo. Durante muito tempo vinculado como se fosse uma escola só, realismo e naturalismo, mas atualmente é separado, realismo, uma escola independente ao naturalismo. Qual a diferença básica das duas escolas? A diferença básica seria que o realismo é aquela escola literária que retrata somente a realidade. A função, retratar somente o real, do ponto de vista totalmente objetivo, aonde faz a observação e a análise psicológica do personagem. Então, dos pensamentos, das preocupações humanas. Então, tenta entender, principal escritor dessa época, né, Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso grande Machadão, que está no vestibular da UFPR desse ano com várias histórias, onde ele vai fazer e abusar dessa análise psicológica dos personagens. E o naturalismo vem na mesma época, vem junto. Enquanto Machado de Assis, ele faz a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nosso querido Aloysio de Azevedo, ele vai publicar O Mulato, assim iniciando o naturalismo. O naturalismo, ele vem, né, um pouquinho mais radical, digamos assim, onde ele vai fazer as denúncias da mazela do mundo, ou as mazelas do ser humano. O ser humano, aquele que estraga o mundo, sendo então denunciado o seu comportamento deformado. E essa deformação comportamental do ser humano vem da onde? Essa deformação, ela vem, né, do contraste ser humano contra o mundo na raça, meio e momento, onde você tem as teorias científicas ajudando. Vamos então à nossa querida questão. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que? Letra A. Se volta para a natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. Volta à natureza do ser humano, não essa renovação. Então a letra A está errada, ela não entra nesse conceito naturalista, como a denúncia das mazelas do ser humano. Letra B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. O homem da montanha, bruto, rústico e sistemático. Não, essa característica caberia muito mais a um período que a gente já estudou, que é o arcadismo, esse ambiente bucólico que pode ser retomado na prosa modernista, né, a partir de 1940. Letra C. Defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromisso com a realidade social. A defesa da arte pela arte, meus queridos, vem logo a seguir do naturalismo e realismo, que é o parnasianismo. Arte pela arte, retratar somente a beleza, sem compromisso com ninguém e com nada. Então a letra C também está errada. Letra D. Analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. É perigoso, por quê? Analisa as perversões. Perversões, comportamento deformado. Mas não é só a perversão, é o comportamento deformado do homem em conjunto ao meio que ele vive. Então, esta dá uma duvidazinha, mas está errada também. E a letra E? Aqui sobrou para nós. Estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. Então, vamos voltar um pouquinho ao conceito do naturalismo. Estabelece um nexo causa e efeito entre a parte sociológica e biológica. Lembram? O ser humano, ele sendo confrontado com a raça, ó, a herança genética, né, a causa biológica, o meio, que é, né, ao viver em sociedade, e o seu caráter ou o seu comportamento deformado. Então, meus queridos, depois de analisar todas essas questões aí, marca com gosto qual que foi a única que sobrou. Letra E, marca aí, beleza?